Eu acho que já botei, vê se já Já, apareceu. Aí quem já começou. vai fazer a prece? Já começou. Tá. Quem vai fazer a prece? Se vocês quiserem fechar os olhos, eu faço. Então, já fechei. Jesus amado, Jesus querido, companheiro sempre presente em todos os instantes das nossas vidas. Daí a certeza que temos de estar junto de nós, estar entre nós, pois estaremos reunidos a partir deste momento para mais uma noite de estudo, hoje o livro No Mundo Maior. Te pedimos, Jesus, que agasalhe em teu peito todos os nossos irmãos contaminados por todos os problemas existentes em nossas vidas, tais quais nós outros que agora nos dirigimos a ti. Te pedimos que envolva os nossos irmãos que não chegarão ao estudo por algum motivo, aqueles que ainda chegarão, abençoe a nós que aqui já estamos. Abençoe os nossos irmãos desencarnados, muito especialmente, Jesus, os suicidas. Abençoe e envolva os nossos amores, que possamos assimilar e colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que aprendemos na noite de hoje, transmitido pelo nosso irmão Afrânio. Te pedimos que amplie nossas mentes para que possamos assimilar e que ilumine o nosso irmão para que possa transmitir tudo aquilo que precisamos aprender. Te pedimos ainda, Jesus, que fique conosco, não só agora neste instante, mas por todo sempre. Que assim seja, Mestre, que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita paz, muita paz. É isso aí, gente. Boa. Graças a Deus. Hoje nós estamos estudando No Mundo Maior. Estamos no capítulo 14, né? Uhum. Já estamos quase no final dele, né? Quase, um pouquinho, mas bem perto do final. No meu antigo é 195 a página, é isso? É 195. No novo eu não sei. Então, hoje nós temos uma nova Arauta da Verdade. Oh, que título, hein? Ainda bem que é da verdade. Olha, bom, então nós estamos lendo esse capítulo aqui, que está falando de um senhor, né, que se deixou vencer pela bebida, né, dos problemas que ele está tendo, e depois de várias tentativas dos bons espíritos de ajudá-lo, chegaram à conclusão que para ele parar mesmo somente assim como eles falam, uma ajuda mais ríspida, mais forte, né? E vão colocá-lo, né, de cama, né? Vão deixar que realmente o que ele provocou, que até então estava ajudando a acontecesse, vai adoecer, né? Vão deixar ele adoecer. E assim, para ele, que ele pare, medite e tente, né, normalizar essa situação. Bom, vamos lá? No meu está marcado o parágrafo assim. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Tá certo. Tá mais em Tá cima um certo. pouquinho, tá certo. Quantos a estes infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento, que chega sempre, quando menos se esperam, através dos 1000 processos da dor,
esgotado os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e, frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Esse capítulo nós tínhamos feito comentário utilizando até um livro da Onivone, né? Isso. E eu nunca me lembro o nome do livro, né? Um caso falando sobre porque esses espíritos estão lá no plano, né, no plano astral e eles continuam revoltados, continuam, né, muita raiva da sociedade. E lá, é Devassando o Invisível, o nome do livro. Devassando o Invisível. A Dona Ivone vai nos passando, né, o motivo, eles vão comentando para ela porque tanta raiva da sociedade, tanta raiva do mundo, porque eles também, né, muitos deles assim ainda sabe e não sabe que desencarnaram, né? É interessante como é colocado esse assunto lá, tá? E o que está falando aqui é isso aí, a fuga impossível de si mesmo, né? Todos eles tentam isso, inclusive nós também, em outras épocas, já podemos ter passado por essa situação, né? Exatamente. E nessa fuga de si mesmo, a irresponsabilidade é enorme. Porque, conforme vai falando aqui, né, receio a responsabilidade do trabalho de regeneração. Tem medo mesmo. Não é que estão satisfeitos com a vida que levam, porque a vida que eles levam também é muito sofrimento, mas tem medo do novo, do diferente. São Né? pessoas que passaram por tantos desalentos, por tantos problemas em suas vidas, provocadas por eles mesmos, por nós mesmos que provocamos, e sofremos por isso. Se nos vemos massacrados, pisados, e desencarnamos com essa mágoa, esse rancor dentro de nós, e é esse problema, né? Acha que não... Para que regenerar? Se eu posso me vingar, se eu posso passar o que me fizeram passar adiante. É isso aí, né? São os pensamentos de espíritos de mentes frágeis, de mentes fracas. Né? Mas somos nós, né? Somos nós mesmos. Né? Somos preguiçosos. Nós não queremos assumir a responsabilidade do trabalho da regeneração. Claro. Rebeldia, preguiça. E a gente fica nessa mesmice. Sentido de vingança também, né? Um espírito magoado que pensa em vingança, que pensa em repassar aquilo que fizeram com ele, aquelas dores que ele sofreu. Isso somos nós mesmos. Né? Por mais conhecimento que tenhamos, por mais experiência que tenhamos, nós temos esse ranço ainda dentro de nós. Né? É um instinto. Nos deixamos levar por esses instintos primitivos. Exatamente. Eu oro por vocês. Que bom que tem alguém que ora por nós. É brincadeira, que bom que eu não oro sozinho por mim. Tem sempre alguém que ora por mim. Brincadeira. Boa noite, Jorge. Aqui, outro lance legal que fala aqui, voltando àquela história do castelo de três andares que nós temos no início do livro, né? Capítulo 3, né? Tá, que a mente deles também está apegada aos instintos primitivos. Tá? Ou seja, né? Onde que está a mente deles apegada? Tá? Vamos nos lembrar, tá? No primeiro andar desse castelo. O primeiro andar é o nosso inconsciente, onde está todo aquele depósito, tudo que nós passamos. Né? Nós estamos hoje encarnados, né, no consciente. Para o quê? Nos livrar do inconsciente. Nos livrar não, saber trabalhar o inconsciente e chegar ao superconsciente. Mas se a mente está apegada ao inconsciente, é difícil até se manter no consciente. Sem dúvida. Então nós estamos vendo aí que qualquer um de nós com a mente muito apegada para essas coisas bem ainda materializada, animalizada, etc., né? Fica muito difícil realmente progredir. Né? Vai progredir, mas o tempo vai ser um pouquinho mais longo. Né? Bom,
Isso aí foi o que foi falado já semana passada. Agora que nós vamos começar o estudo de hoje mesmo. Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me. Peraí, qual é a página então que você escolheu? 195, Jorge, no livro antigo. Livro antigo. 195. Já no meio da página, já. Desculpa aí, vai. Achei. É só esse ver. Vendo-me porque é aberto e faminto de novas elucidações, tinha que ser o André Luiz, né? Dois por uma fofoca nova lá, uma historinha nova, um caos novo. Ainda bem, né? Tá bem. É Se bem. fosse isso, A curiosidade dele é que nos ajuda, né? É É. que nos salva de determinadas coisas. Né? Verdade. Vamos. Achou, Jorge? Já. Vamos. Deixemo-los divertir-se. A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencantados, aqui presentes, a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o Pai se commisere de todos nós. eu me lembro daquele caos, né, do Chico Xavier. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro que o Chico saía para trabalhar, tinha um barzinho lá no meio do caminho dele, tinha um cara jogando sinuca de manhã. O Chico voltava já anoitecendo, estava o cara jogando sinuca. E aquilo aborreceu o Chico, né? Ao ponto de chegar para ele, mano, eu não entendo, cara. Não entendo mesmo. Eu aqui trabalhando, ralando, todo mundo ralando, e o nosso amigo aí no sinuquinha, tranquilo, em paz, né? E o mano lhe dá uma resposta. Chico, deixa ele quieto aí. Ele jogando sinuca não está fazendo mal a ninguém. Isso aí, em outras encarnações para trás, foi um serial killer. É o que está falando aqui. Ainda bem que estava jogando essa sinuca. Ainda bem que estava jogando sinuca. Entendeu o que o Calderaro falou aqui para o André Luiz? É melhor estar dançando. Porque se eles estão lá fora, eles têm disposição para coisas maiores. O crime mesmo está falando aqui. Está uma predisposição que se encontram para o crime. Não é melhor eles dançar, sapatear, né, do que ir lá para fora praticar outras coisas. É melhor o sinuquinha, né? Digamos assim. Né? Deixa no sinuca lá. É. Tá? Então vamos. Alguém quer comentar, Jorge? Alguma coisa? Não. Alguém quer jogar sinuca aí? Também não, né? É melhor ele continuar jogando sinuca, porque ele está preocupado com a sinuca, não vai dar com taco na cabeça de ninguém. Já que ele foi serial killer, pode resolver dar com taco na cabeça dos outros. Exatamente. Lá, deixa ele quietinho lá, poc, né? Vamos lá, Lourdinha. Vai falar aí, Elisa, prima. Tá vendo, é isso aí. Demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavaleiro de 45 anos presumíveis jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou-o detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias? Precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto esse... É uma coisa interessante, tá? Isso aqui, a gente repara, quando a pessoa que bebe, né? No início tem uma resistência tremenda, né? E isso é que faz a pessoa, não, vou beber porque eu estou muito bem, eu não sinto nada quando bebo. Eu dirijo, faço isso, faço aquilo. Só que isso, com o tempo também, essa resistência vai minando. Ao pouquinho. A pessoa não nota. E quando nota, já está no vício. Esse que é o grande problema. Aí já não quer sair do vício. Né? Já se sente confortável ali.
E é o que está falando aqui. Voltou aos alcoólicos, senão que ele tinha parado aí, que eles fizeram lá um tratamento com eles, parou alguns dias. Mas voltou. E uma semana, vê-se que esgotou rápido. Não tem mais aquela disposição, né? Não tem mais aquela resistência, né, que tinha antes. Isso é notável quando a gente, né, vê esse pessoal que bebe, né? Infelizmente é mais ou menos assim. Alguém quer comentar? Não, uma realidade. O que você está falando é realmente uma realidade. Né? Parece que fica mais frágil. Não. E Essa pessoa... eles alegam que bebe e para quando quer. Pode deixar que eu sei. Quando for preciso, eu paro, mas não consegue. É que nunca é preciso, né? É sério isso aí. Eu estou brincando aqui, mas é muito sério. É muito sério mesmo. E vai arrasando, né, o organismo todo, né? Vai minando tudo, principalmente o famoso, né, fígado, né? Vai minando o fígado, vai minando a mente. E nós vamos ver aqui, né, que estado que chegou esse nosso amigo aqui. Vamos lá? Enquanto setava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Álgido suor lhe escorria da fronte e, de vez em quando, desferia gritos de terror selvagem. Em derredor... Esse álgido é aquilo que você falou da bebida atingir a um determinado órgão. Você tocou no assunto do fígado. Esse álgido quer dizer um determinado órgão do corpo atingido por essa bebida. Pode ser uma dor, né? Uma dor, a designação Sim, de... Inclusive eu falei em fígado, mas o pâncreas também, né? Tem alguns outros Também. órgãos também são afetados, né? Os rins, né? Etc. Aqui está aparecendo mais, quando ele coloca, tremia os membros denunciando o abatimento. Ou seja, estavam atuando ali no sistema medroso dele. Né? Isso, claro, que não viabiliza a atuação no fígado, no pâncreas, né? E no baço também, rim também. Baço, o baço. Porque o plexo solar ele tem uma função específica, aí é uma abrangência quase que geral aí, todos os outros abaixo, né? Como coronário. Até o diafragma tem uma função e o solar para baixo. Então, o sistema medroso aí, por influência desse pessoal aí, desencarnado aí, né? E tem glândulas também, outras, que é chamada sudoríparas. Né? Ela é bem a nosso benefício, né? Por isso esse suor aí, ou é frio, que a gente soa frio, ou aquele suor mesmo, é isso que ele está colocando aqui. Tremia os membros denunciando o abatimento. A criatura ficou abatida. Estava mexendo o quê? Até na alteração, porque mexeu no coração dele, embaixo, se eu não me engano, mais abaixo, ele deverá falar coração aí, no piloto, que é uma região mais à esquerda do coração, infelizmente, deixa a gente num quadro difícil. Pronto. É isso aí. Vamos lá, prima? Vamos lá. Auge do suor lhe escorria da fronte e, de vez em quando, desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Empolgava-lhe a organização fisiológica alternadamente uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer.
Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida, a volatizar-se da cárdia ao piloro. O piloto aí. É. Não. Essa questão aqui, né, de revezantes para experimentar, nós temos no livro Sexo e Destino mais ou menos um caso parecido, lá, só que lá eram só 2, né? Lá também uma pessoa também estava num estado legal, né? Eles estão, o Cláudio Moreira, lá no aterro do Flamengo, olha só, o cara morando num lugar, na época, de luxo aqui do Rio de Janeiro, né? E o André Luiz assistiu esse caso aí. Né? Ele estava lendo o jornal, a entidade chega para ele, quero beber, beber. Ele achando que era ele que queria beber, ia lá, né? Pegava um copinho de bebida, a entidade se unia a ele e bebia juntos. Foi muito bem. Quando essa entidade se afastava, tinha outra segunda entidade que eu também quero beber, quero beber. Botava outro golinho, só que aqui são 4, né? 4. Quer dizer, o negócio se torna o dobro, né? Imaginemos, né? Em vez de 2 doses, 4 doses. E o tempo todo, né? Tem um videozinho na internet que mostra que quando você bebe, você não fica sozinho. Até mesmo em casa, né? O vídeo é justamente para dizer que não tinha problema nenhum ele chegar em casa e tomar a cervejinha dele, mas ele não fica sozinho mesmo em casa. Nós já caímos, né? O Comilão, nós vimos, né? Também no... Qual foi o livro? Foi o Missionários, né? Missionário da Luz, que tem uma comilona, né? No início. Né? Do sexo também, da bebida também. Então, esse é o grande problema dos vícios. Ninguém, né, é viciado sozinho. Né? Tem sempre as companhias, né, referente àquele vício, que gosta também daquilo. Boa noite, Nisso. Boa noite, gente. Estava esperando um tempinho para dar boa noite. Boa noite, Nício. Boa noite. Mas Então, o vício é... fala, senhor. O Raul Teixeira, ele era uma pessoa, a figura mais importante da reunião, da Semana Espírita de Itabuna. Sempre, todo ano ele ia para lá. Então, terminada uma reunião no congresso lá, nós estávamos conversando, um grupo conversando, surgiu o assunto de bebida. Ele disse que, num determinado momento da vida dele, ele foi convidado a fazer uma palestra numa cidade pequena. E ele foi e ficou na casa do fazendeiro lá, do camarada rico lá, espírita. E ele sentado de frente para o barzinho, o camarada tinha um barzinho, sentado de frente para o barzinho, ele foi, olhou para o barzinho e disse, irmão, você gosta de uma bebidinha, né? Ele foi e disse assim, não, isso não é para mim. Isso aí são para os meus amigos, quando vêm me visitar eu ofereço. Aí o Raul disse para ele, o que você não daria para os seus inimigos, então, hein? Se a sua vidência fosse bastante apurada, você veria que, deitado em volta desse bar, tem vários espíritos exalando a vibração que sai dessas garrafas de bebida. Provavelmente serão os seus inimigos que você está dando bebida para eles. Ele comentou isso conosco. E é uma verdade, né? Não é para mim, não, são para os meus amigos. E para os inimigos, do que seria, então? Seria já o veneno mesmo, dito puro, né? Que esse aí é o veneno que mata aos poucos. Gente, exatamente. Eu gosto de beber um golinho de vinho de vez em quando, golinho. Eu tô com medo, vou parar. Não é assim também. Agora, veja bem, tudo com moderação, a hora certa. É o golinho e parou. Tá? E esse sempre tem que ser, sempre não, esse de vez em quando tem que ser de vez em quando. Não é sempre. Não há nada demais. Não é proibido, ninguém. Em casa dura um ano. Pois é. Agora, se você todo dia tomar esse golinho falando que é para afinar o sangue,
Pode ter certeza que vai ter um monte de gente afinando o sangue do plano espiritual contigo. Eu repreendi. Então, mas o golinho de vez em quando eu também tomo isso. Eu não sou santo, não. Domingo mesmo, esse aniversário da minha sogra, 95, né? Com certeza eu vou tomar um golinho de vinho também, na hora do almoço lá. Mas depois que eu almoçar, eu venho para minha casa e vou tirar uma soneca, devido ao vinho que me dá um sono, né? Entendeu? Se tiver alguém me acompanhando lá, tudo bem, mas vai dormir depois comigo, não vai porque eu tomo beber mais. Pode ter certeza. Tá? Ok. É isso aí. Ok? Ok. Tudo nos seus limites, né? Com consciência. Bom, vamos lá. Os espíritos lá no livro da questão, acho que na questão da paixão, se eu não me engano, o excesso é que traz, né? É o que não é bom. O excesso babou. É o excesso. A paixão é isso aí, é o excesso que se coloca nas coisas. É a resposta da pergunta 900, acho que é 7 ou é 11 do Livro dos Espíritos, 907. Né? Que são as paixões. É o excesso que se coloca nas coisas. Por exemplo, uma pessoa que bebe coloca o excesso de paixão na bebida. O que quer dirigir correndo, né? Também. São as paixões, né? Isso aí, é o excesso. É a pergunta para a gente, para esse caso aí, do golinho. Só não pode tornar esse golinho diário e aumentar para golão depois, né? Só não pode beber socialmente, ou seja, procurar uma festa todo dia. Todo dia. Todo dia procura uma festa. Eu bebo socialmente. Às vezes o problema está no primeiro gole, né? Ai, gordinha, não bota mais medo, não. Eu nem saio de casa, eu compro vinho, o vinho ficou um ano aqui na geladeira, eu bebo um golinho mesmo, um dedinho, uma vez ou outra, e sozinho em casa, ou às vezes as meninas aqui, mas eu nem Não, ninguém bebe. Aí, eu vou voltar às aulas, eu tô com medo. Tá, vamos lá. Não encasqueta com isso, não, Alice. Ô, Vinícius, tá vendo que a prima tá botando pilha aí? A gente fala, o que está recomendado é o excesso. Agora, se a gente for extrapolar, aí é que reside o perigo, mano. Os excessos. Vamos lá, prima? Vamos lá. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício? Seria essa percepção. O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semi-desligada do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Isso é normal também, né? Na pessoa que sofre do alcoolismo, né? Está vivendo já, é um médium mesmo em alto, ostensivamente falando, em alto grau, um trabalho intenso mesmo. Intenso. Nós vamos ver agora o que vai falar aqui. Então, o que é a mediunidade? A gente vê lá no livro Evolução do Mundo que fala, cada vez ele usa o termo seguinte, é como se tivesse assim, as ligações estivessem frouxas, quando eles usam esse termo. Então, o perispírito, quer dizer, o perispírito consegue se libertar um pouquinho do corpo físico e alcança o quê? O mundo espiritual. Alcançando o mundo espiritual, tem uma percepção maior do que acontece por lá. É o caso que vai acontecer com o nosso amigo aqui. É o caso que acontece com o médium também. O médium, normalmente, não estamos falando de vício nem de bebida, não. O médium tem essa percepção maior por causa disso. Né? O perispírito se desliga um pouco do corpo físico e alcança o outro mundo. Né? E vamos ver o que é que ele vai ver aí. Né? Nós, no estudo, qualquer estudo, né? Nós estamos sempre nos fixando na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né?
Uhum. São eles que nos dirigem, são eles que nos comandam, porque nos entusiasmam a tomar determinadas atitudes, fazer determinadas coisas. Né? São eles que incentivam isso. Nós já estamos propícios a isso, e aí fica mais fácil para eles agirem em nós. Né? Vamos lá, Pedro. Vamos. Os 4 infelizes desencarnados, a seu turno, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como alcoólatras. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Tem um livro do André Luiz que agora não estou lembrando não, mas tem um caso parecido daquela senhorinha que estava presa ao túmulo, né? E é o que acontece com nossos amigos aqui. Geralmente ficam presos ao corpo e durante lá no túmulo, tá? Tem visões, se encontra com outros espíritos que também alucinam, né? E vão ver isso tudo aí, víboras, cobras, etc., que às vezes nem, não, são, como é que fala aqui, né? Imagens espectrais. Às vezes são criações mentais mesmo, de um e de outro, e eles alcançam. E fica com isso registrado nas suas mentes. Então, nosso amigo agora, que está tendo essa. Está trabalhando, quer dizer, ela passou a identificar mais intimamente com as entidades que perseguiu, vai começar a ter essas visões também. Vai alcançar o pensamento, as imagens que estão gravadas na cabeça lá dos pensamentos da mente dos outros, dos perseguidores. Olha só, né? Que coisa. Hein? É a sintonia, foi o que ele atraiu para ele. Isso. Né? Então, o que vai acontecer aqui agora, nós vamos ver. Que é normal a gente ver. Enquanto quem já viu, né? É normal não, quem já viu vai ver que é mais ou menos isso mesmo que acontece. Tá? Esses espíritos não estão em estado de licantropia? Pode ser também, já. Né? Porque, pode ser. obviamente, eles não estão assim no começo. A gente não sabe o tempo, ele não menciona aqui. Por quanto tempo esses espíritos podem estar nesse estado? Então, isso se tornou, né, digamos assim, vamos falar do hábito. Né? Seria o hábito, não sei se a palavra seria exata, seria essa, mas por viver nesse estado, procurando sempre os alcoólatras, desavisados, aí a forma pela espiritual já estava, vou usar, assim, pragmatizada. Né? Então, aos olhos no caso, como você usou a palavra médico, na verdade está desprendido, né? Que todos nós o somos, a gente vai identificar, como está narrado aqui, né? As formas, pensamento. E agora, isso foi falado na sintonia, mas tem aqui eu vejo também ainda a identificação fluídica, porque esse pessoal não tem o fluido vital. Então, bebem por ele, porque ele não fala que o estômago estava cheio de líquidos. Então, esses espíritos são chamados vampiros, que vão, né, exudar esses fluidos dessa região. São vampiros. Me perdoe, só vou falar só um detalhe aqui. É rapidinho. Um detalhe no Obreiros da Vida Eterna. Eu acho que é o padre Geândros que menciona para André Luiz que há espíritos que eles chamam de vampiros, que, enquanto é lá no desencarne do Dimas, mais ou menos uma coisa assim. Se eles não trabalharem os fluidos para despachar, esses no recém-obituário, que não teve uma vida adequada, não tem um amparo, esse pessoal vai aonde? Está no corpo do cidadão, que às vezes está ligado ali, estão estudando os fluidos, enquanto tem fluido vital, eles estão lá, são vampiros. É o nome que eles dão, né? Agora, como eu não sei. Aí
É. São vampiros. Bom, vamos lá, Liz. Vamos lá. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar estentoriamente: Salve-me! Salve-me, por amor de Deus! E, indicando as paredes próximas, bradava sobre a impressão de indefinível pavor: Oh, morcegos! Os morcegos! Afuguentem-nos! Detenham-nos! Piedade! Quem me livrará? Socorro! Socorro! 2 senhores, também manipulados pelo vinho, aproximaram-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: Nada demais. É o Antídio de novo. Os acessos voltaram. Deixemo-los em paz. Quer Quanto isso, dizer, isso era, né, sempre, né? Sempre. E o pessoal já achava que era uma coisa normal, porque não tem o conhecimento. É a importância da gente saber. Uns dias atrás, eu ia descendo uma passarela, caminhando, aí quando cheguei no pé da passarela, lá embaixo mesmo, né? Tinha um rapaz, né? A pinta era de alcoólatro, de cócoras, conversando. E eu parei, uma curiosidade, tô que nem o André Luiz. E ele falou, não, o rapaz, eu só consegui ouvi-lo, não consegui ouvir os outros. Nós temos que tomar uma decisão agora. Não, você já falou, deixa o fulano falar. Qualquer um que passa, pensa o quê? Um louco, né? Mas a gente sabe que não. Ele tinha pinta também de alguma droga ele usava, mas tinha pinta mais de ser também bebida alcoólica que tinha nas feições vermelhas e inchadas, né? Quem não entende acha que é isso. Não, os acessos voltaram a ele, de novo, vendo coisa, criando na imaginação. Não, ele como está nesse estado aí, né, de mais lá do que cá, ele está alcançando. Também pode ser também, Jorge, as formas de pensamentos dos outros. Ele está alcançando a fotografia, né, do pensamento dos outros. É o que nós lemos no Allan Kardec, aí, uns dias atrás, né, capítulo 14 da Gênesis, os fluidos, né? Pode ser também que está vendo, né? E fica apavorado. Apavorado. Ele está vendo. Quem está no lado está achando que é crise, está em crise. Bendita a doutrina, né? Que nos ensina tudo isso, nos mostra tudo isso. Vamos lá, prima. vamos lá. Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: Ai, ai, uma cobra! Aperta-me, sufoca-me. Que será de mim? Socorro! As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-os o infeliz ali ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cabaleante, os algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? Cerrando os punhos, acrescentava: Malditos, malditos sejam. A cena prosseguia dolorosa quando Calderaro se acercou de mim, esclarecendo: É deplorável, pai de família, que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou inerme à influência de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e dos 2 filhinhos amoráveis que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas, mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho.
atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos, esperamos se reeduque. Por isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Pois é, né? Hoje a Consuelo não está aí para eu ver esse parágrafo aqui, né? Que ela até acaba de perguntar, onde estava o nosso anjo protetor, nosso anjo guardião, não é isso? Onde está Deus? Ela está aí, mostrando. O problema não são eles nos ajudam o tempo todo. Então, o tempo todo, né, querendo o melhor para nós. Só que, quando se empregou as actuações de Luiz, se empregou por quê? Se comprar, se gosta também. Essa é a verdade. Né? Gosta, aí se emprega. É o Os outros livre-arbítrio. veem acompanham. Né? O livre-arbítrio e a influência. Olha a influência aí. Esse recurso drástico já é uma ajuda, né? Vai ser a última ajuda, que tentou de todas as formas, né, ajudá-lo. Então, assistimos com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Eles também têm um limite. Eles têm um limite, porque nós temos aquele projeto reencarnatório que nós também temos nossas. Né? A gente não pode passar dali. Então, só há o limite deles até onde eles podem ir, até onde nós também podemos ir. Né? Então, tem um limite ao alcance de nossas possibilidades. Passou dali, ele já não pode fazer nada. E ele passou. Ele foi além. Apesar que no projeto reencarnatório dele, tá, que ele poderia, assim, de repente, já teve, não, que não fala, poderia ter tido uma outra reencarnação como alcoólatra, botou nessa para se reeducar, tá? Teve toda essa ajuda e não quis se reeducar. Agora, o que é que acontece? Né? Vai ter que ter esse recurso, né? Drástico. E realmente a gente vê acontecer muito aí na rua. Vai ver muito acontecer por aí em relação a isso. Tá? São as Alguém quer comentar? oportunidades. São as oportunidades que nos são oferecidas diariamente, a gente tem que aproveitar. É aí que entra o nosso livre-arbítrio. Aproveita ou não? Né? Nunca estamos pobres de misericórdia divina. Agora, a gente tem que aproveitar a oportunidade. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Fixando em mim expressivo olhar, concluiu. Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Olha só o que o verbo. Só um instantinho, Luzia. Olha só o verbo que ele usa. Será amparado. Porque, como enfermo, ele vai dar trabalho, mas não tanto como ele está dando agora. Ele vai parar, vai ter que parar com a bebida, vai ter que entrar numa dieta, vai ter que entrar no uso de medicamentos, vai meditar. As próprias entidades. Oi? Vai ter tempo para refletir. Isso. As próprias. O caindo em si. As próprias entidades que o acompanham também não vão ficar com ele. Pode ficar alguns dias, mas depois ver que dali não sai mais nada, vão abandoná-lo. Vão ficar. Vamos ver se ele volta. Se não volta mais. Né? Então, a enfermidade realmente é um amparo para ele. Para qualquer um de nós. Né? A gente está falando do Antídio aqui, mas isso é para qualquer um de nós. A enfermidade é um amparo. Ela nos faz ver coisas. Tem uma paginazinha no livro Fonte Viva chamado Crises, onde Emmanuel fala isso. E durante as crises, quando alguém está em crise, é que fica mais fácil a gente conversar sobre certos assuntos que a pessoa não aceitava antes e, levar-lhe a verdade, né? As coisas da vida real, né? As coisas do espírito. Vamos ver. É um amparo. A doença, em certos casos, a expiação, não. Pode ser, é um amparo. E foi provocada pelo próprio, né? Alguém quer comentar? Então vamos, Fernando.
conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo no hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do porvir. Ajudando ao Antídio também, eles vão estar ajudando a família. Porque ele, com esses acessos, sai daqui mosquito, sai daqui cobra, sai daqui isso aqui, tá louco. Vamos interná-lo como louco. E lá no hospício, com um tratamento totalmente inadequado para o caso dele. Tá? No hospício, o tratamento visando o quê? A doença mental. Não o vício, né? A dependência química. Um pouco diferente. Quer dizer, a questão vai ficar muito pior para ele mesmo. Muito pior. Vamos lá? Dito isto, Calderaro encetou o complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. Me amarro quando a André Luiz coloca assim, complicado serviço de passes. E a gente chega, vamos dar um curso de passes hoje. Leva uma apostilinha. Complicado, hein? Vamos lá. O enfermo aquietou-se pouco a pouco na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a... Hein? Alô? Oi? Oi? O som fugiu? Não, o som fugiu. Então, ele provocou aí um pequeno infarto, né? Uma parada. Parada cardíaca, né? Provocada. Vamos lá. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. O passe derrubou, mas depois levantou, rapidinho. Agora você está falando aqui, premido pelo fenômeno circulatório. Né? Deve ser aquele passe que diz atarracha e depois atarracha, né? Isso. É rapidinho. Rapidinho. Mas o que eu acho interessante é isso aqui, né? Em qualquer lugar, veja bem, estava num ambiente lá não muito aconselhável, né, o Antídio, né? Mas você vê que o que fala aqui, né? Um grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. Isso é uma coisa interessante, está no ser humano, né? Está no ser humano. A gente fala, o mundo não presta, isso e aquilo. Mas quando a gente vê, por exemplo, quando acontecem essas catástrofes aí, essas chuvas, tal, eu não vou falar terremoto, maremoto, porque nós aqui não temos isso, né? Mas nós temos essas chuvas que derrubam tudo, acabam com tudo, inundações. Como aparece ajuda, né? Como aparece, como isso mexe com o coração das pessoas. Tá? Então, o mundo está melhorando cada vez mais. A gente está aqui, tem meia dúzia que faz muito barulho, a gente só vê esse lado. Mas vê aqui, esse aqui é um exemplo. As pessoas realmente sentem, querem ajudar quando vê algo assim ruim acontecer. Tem um ou outro que fala bobagem, então é um ou outro. Tá? E estamos vendo no ambiente, né, não aconselhado, está aí o pessoal querendo ajudar o Antídio. Que bom, né? Muito embora essas pessoas estavam também ali no Cafofo, lá onde ele encontrava-se, né? Não, eu não estou inviabilizando, eu estou colocando que essas pessoas... Você vê até o comentário dele aqui, não é um comentário que está denegrindo ninguém. Ele fala, né? Um piedoso cavaleiro estava naquele local lá. Mas é isso, é o que ocorre aí quando essas catástrofes, a pessoa ela pode ser... Né? Deixa eu só então enriquecer até, se dá tempo.
Houve uma chuvarada ali pro lado da... Na época eu trabalhava no táxi, ali minha mãe já estava internada ali uma casa geriátrica, antes da Praça Seca, fica entre Campinho e Praça Seca, e rolou muitas pedras. Isso foi até noticiário, no noticiário do jornal da Globo e tudo mais. Quem era que estava auxiliando aquele povo lá que estava... Né? Algumas foram soterradas, foi lá que foi tirar, que ajudou, tirou muita gente do local. Eram os garotos esses do movimento aí, dessas coisas. Se eles não estivessem lá, quem ia lá? Quem ia fazer? As pessoas iam ficar soterradas. Então, são essas coisas, né? Isso vai até auxiliá-los mesmo eles nessa vida, de uma forma ou de outra, a assistência que prestou, vão receber também. Não vai viabilizar o comércio ilícito. É isso aí, né? Às vezes, da onde a gente aparentemente menos espera, aparece, né? Vamos lá? Vamos lá. Um piedoso cavaleiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e, presto, requisitou um carro de assistência pública. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou tristonho: o infortunado amigo será portador de uma neurose cardíaca por 2 a 3 meses. É nevrose. Nevrose, né? Prima? Oi. Pensei que o Jorge fosse completar. O infortunado amigo será portador de uma neurose cardíaca por 2 a 3 meses aproximadamente. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará a indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes, que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos, devagarinho, para a nobreza do ato de viver. Olha só, ele tá passando, vai passar tanta coisa que até eu aqui já estou, né? Meu Deus do céu, né? Mas é o tratamento drástico, né? Isso aí. E ele vai ter depois, né? Como, né, o Emmanuel fala lá no livro Há 2000 anos, né? O seu minuto de glória ou mais séculos de sombra, né? Porque ele vai ter bastante tempo para, né, devagarinho, olha só o que fala aqui, para a nobreza do ato de viver. Porque até então ele estava vivendo irresponsavelmente, sem compromisso, apesar de ser casado e ter filhos. Tá? O compromisso dele com a vida era o famoso deixa a vida me levar. Né? Deixa a vida me levar. Não estava preocupado com o ato de viver. A vida, quem tem que levar somos nós. Nós temos que levar a nossa vida. Com todas as dificuldades, mas nós é que temos a obrigação e responsabilidade de nos conduzirmos o melhor possível. Procurar sempre o melhor para nós. Né? E o que é o melhor para nós? É justamente toda essa responsabilidade que nós carregamos, que nós temos. O ato de viver. É isso aí. E, voltando ao assunto do livro Devação do Invisível, é isso que eles reclamam. Porque eles se sentiram assim, enquanto estavam encarnados aqui, muito maltratados, pouca atenção, eles acham que não tiveram tantos direitos como outros têm, e aí cria essa revolta e essa indiferença à vida, digamos assim. Há uma indiferença. Eu não sei qual é, no livro Boa Nova, qual é a historinha lá do livro Boa Nova, e Jesus fala, né? Fala mais ou menos assim que
Existem os frios e quentes, mas o pior são os mornos, que o morno é o indiferente. E o morno é que vai procurar no vício, né? Procurar nas paixões, procurar dentro das suas imperfeições, né? Transitar por ali. É o morno, é o indiferente à vida. O que vai me acontecer? Não sei. E como será amanhã? Não sei. E é isso aí. Ele vai ser levado agora nessa situação. A página do Emmanuel fala sobre isso, a página chamada Crise, é isso aí. É levar a pessoa para fazer, né, a introjeção e lá dentro para mudar. Essa própria pessoa geralmente vai procurar né, essa mudança e aí sim vai começar a procurar a viver. Aí nota o quê? Quanto tempo perdeu. Quanto tempo perdeu. Estamos falando de nós, não é não, gente? Quanto tempo nós já perdemos aí? Isso, primo, para quem toma consciência. Porque tem muita gente que passa por isso e continua na rebeldia. Ah, eu melhorei, eu posso voltar a beber. Só um golinho, só um pouquinho. Só uma taça. E cai de novo na vida de antes. Isso é comigo. Não, não. Não, você está voltando. Não é contigo, não. Tenho certeza que não é contigo. Ai, ai, ai. Porque somos diferentes. Muitas das vezes a pessoa tem aquele tempo de doença para refletir e ela reflete realmente, não, vou mudar. E depois não consegue, volta tudo de novo. Acha que vai conseguir superar novamente. É porque qualquer vício, é muito difícil realmente a gente reverter. É muito complicado. Porque se é vício, é porque é uma coisa que a gente gosta. Quando a gente gosta, a gente quer. E os irmãos, né, os nossos irmãos, aproveitam disso. A sugestão. Nós temos que fazer o nosso melhor. Você acabou de falar isso. Nós temos o nosso livre-arbítrio. É lutar sempre para o melhor. E aí, lutar contra o vício não é fácil. Não, não é, lógico. Não é fácil. Então, é um grande herói quem consegue sair do vício. É verdade. Né? Com certeza. Eu trabalhei com um senhor que ele foi alcoólatra mesmo. As histórias que ele me contava eram... Mas ele conseguiu um dia o copo. Ninguém pediu. Ele achou que estava exagerando, foi para o Alcoólatras Anônimos. Ele ficou lá muito, muito tempo assistindo palestras, né? Ou escutando as histórias, que lá tem muito... Um conta a sua história, o outro, né? Cada um conta a sua história. E aquelas histórias são justamente para a pessoa ver, né, como errou, como fez parecido, ou fez igual, etc., para chamar a pessoa para fora. Né? E ele conseguiu livrar-se do vício. Mas ele falava para mim, olha, eu já parei de beber, já tem mais de 20 anos, mas eu não nego não, Fred. Eu não gosto de ninguém ao meu lado bebendo porque eu ainda tenho vontade. Olha a luta desse homem. É isso aí. Olha a luta dele. Né? E não voltou. Né? Não voltou. E não volta mais, coitado. Ele teve um AVC muito forte, está de cama já tem quase um ano. Né? Não anda, não consegue falar. Até pedir por ele a espiritualidade. Tá? O Birajara Martins. Bom, vamos lá. Vamos acabar o capítulo, então. Notando minha estranheza, o assistente concluiu. O que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concede ao homem a brisa cariciosa, inflige-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Sentiu? A gente escolhe, quer brisa ou quer tempestade? Não é verdade? Estamos Brisa ou tempestade? Eles preferem nos dar a brisa, tá? Mas nós preferimos as tempestades. Então, a culpa não é deles, não.
culpa é nossa mesmo. Bom, vamos parar por aqui, tá? Vamos começar o capítulo 15. Que dia vai ser o próximo estudo no Mundo Maior, seu Roberto? Dia 14/7. Sexta-feira que vem é Paulo Estevão. Aí na outra sexta-feira é Paulo Estevão de novo, que é a primeira sexta-feira do mês. Então é dia 14/7. Beleza. Então já acaba. Capítulo 15, são 20 capítulos. Daqui a pouco a gente acaba no Mundo Maior. Acho que o próximo é Libertação, né? Nem sei. Meu livrinho, coitado, está despencando todo aqui. É o meu treinado. Libertação próximo, né? Bom, gente, vou parar a gravação. Alguém tem